Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Hoje chegamos ao estudo do capítulo 4 de Gênesis. Eu sei que tá um pouquinho dividido, né? Porque os vídeos iam ficar muito grandes e também eu tava precisando dar uma pausazinha porque tava um pouco ali difícil gravar esses primeiros vídeos e hoje, ainda com a minha voz um pouquinho ruim, mas bem melhor. Então, bora aqui pro capítulo, que esse capítulo é muito bom. Aliás, acho que eu falo isso, eu sou redundante, né? Eu falo isso sempre. Esse capítulo tá bom demais, mas esse capítulo parece cena de filme hollywoodiano. Eu acho que dá como que fala? A blockbuster. Podiam fazer um filme só disso aqui que ia arrebentar nas bilheterias do cinema. Mas bora aqui pro capítulo. Deixa eu voltar aqui para minha página do capítulo 4, onde a gente vê, né, que Adão, ele coabita, a gente já passou por tudo aquilo, Adão e Eva são expulsos do paraíso, e agora eles estão, né, vão ali viver a vidinha deles de marido e mulher, cheio dos perrengues, que quem é casada sabe como é que é, né? Não é fácil às vezes. Mas aí Adão e Eva, eles coabitam e eles têm um filho chamado Caim. Novamente, Eva, né, coabitam novamente. Coabitar significa ter relacionamento, relações sexuais. E aí Eva engravida do segundo filho, que é o Abel. Mas antes da gente passar um pouquinho para frente, eu quero falar o significado de cada nome, porque eu acho que tem tudo a ver com os próximos eventos, né? O que vai acontecer aqui em seguida. O significado do nome Abel, comumente você vê assim que é névoa, mas se entrar um pouquinho mais profundo ali no hebraico, significa filho. E uma curiosidade aqui, né, para quem tá novo no hebraico, eu tô engatinhando, meninas, mas assim, bem engatinhando mesmo. Mas uma curiosidade é que cada letra tem um significado. E o nome do Abel são 3 letras, eu nem lembro agora, e eu sei que uma significa vida, a outra significa prosperidade, a outra sopro. E no nome do Caim são 2 letras, e uma é ação e a outra também é vida. Mas o nome de Abel é filho, ele cresce sendo chamado de filho. Então toda vez que Adão e Eva iam chamar o Abel, eles não falavam Abel, eles falavam Abel, mas era filho, que é esse o significado. Filho, vem cá, filho, vai ali, filho, olha a ovelhinha que fugiu, vai lá, pega ela. Então era nesse nível. Em contrapartida, o Caim, o filho mais velho, o significado do nome do Caim é lança de morte. Se você procurar no Google, provavelmente só vai te dar lança. Mas no hebraico, quando vai se estudar realmente o nome do Caim, é lança de morte e canto fúnebre. Gente, olha o contraponto de um filho com o outro, né? De Abel, que o significado era literalmente filho, e Caim, que era lança de morte e canto fúnebre. E por que eu tô falando isso? Porque eu acho que essa questão do poder da palavra é muito forte. Até hoje, nos nossos dias, tem um significado muito grande. Mas para a gente entender também de onde Adão e Eva estavam vindos. Eles viviam num paraíso onde eles tinham contato com o seu Criador diariamente. Lembra que a Bíblia falou no capítulo anterior que Deus vinha sempre, né, ali como é que fala, gente? No twilight, ai, não sei a palavra agora em português, me fugiu. Ali no crepúsculo, né? Lá no entardecer para nós, manhãzinha para eles, Deus vinha encontrar com eles. De repente eles perdem tudo isso, eles perdem o paraíso, eles perdem mais do que o paraíso, eles perdem a presença do Criador, que eles não têm mais. Inclusive tem até uma teoriazinha aí, um estudozinho que diz que quando a gente dá ali por volta das 6h30 da tarde, quando o sol está se pondo, você já percebeu que às vezes dá uma certa angústia, principalmente se você está ali na roça, né, no silêncio, que você pode observar as coisas, te dá uma certa angústia, uma certa tristeza, porque é a falta do Criador que a gente sente. Nosso DNA, a gente foi criado para nesse horário do dia a gente estar em comunhão com Deus. Mas esse é um assunto para um outro dia. Mas voltando aqui para Caim e para Abel, Abel cresce ouvindo filho querido, né? Filho vem pra cá, filho é prazeroso. Em contrapartida,
Caim ouve da sua mãe, toda vez que ela precisava, Caim, vai ali plantar uma cenoura, que Caim era o que plantava e Abel era o que cuidava dos animais. Caim, não era Caim que ela dizia, ô canto fúnebre, ô sua lança de morte. Então ele cresce com isso, ouvindo que ele era uma lança de morte, um canto fúnebre. Então imagina só a cabecinha do Caim. Não estou aqui querendo defender o que ele fez, mas partindo do pressuposto que as palavras têm poder, né? Entendendo que a Eva deveria estar numa depressão danada, porque eu também estaria, se eu tivesse acesso total ao Criador e de repente não ter mais, não ter aquela presença diária, aquela comunhão diária, é de dar uma tristeza mesmo. E aí um dia eles têm que levar as ofertas e Abel pega o principal, né? As primícias, o primogênito, o melhor e leva para Deus. Em contrapartida, Caim, que vivia ali irado, nervoso, bravo, porque escutava o tempo inteiro que ele era uma lança de morte, que ele era um canto fúnebre. Ele leva qualquer coisa para Deus e Deus não se agradou. Deus se agrada das ofertas de Abel, mas não se agrada das ofertas de Caim. E Caim fica muito irado. Ao invés de Caim se preocupar com ele, deixa que Abel leve o que ele quer, então eu vou fazer o meu. Não, Caim ali suscita uma inveja, porque Deus agradou-se de Abel. Mas por que Deus agradou? Porque Abel deu o melhor. Lembra daquela viúva das 2 moedinhas que a gente estudou lá em Lucas há poucos dias? Ela deu o que ela tinha de melhor. E foi muito mais valioso do que quem tinha sobrando e daí um tanto que não ia fazer diferença para eles. É mais ou menos essa história aqui de Abel e Caim. Abel dá do melhor, das primícias. Em contrapartida, Caim pega qualquer coisa. Só que ao invés de Caim perceber a burrada que ele tinha feito, ele fica com raiva do irmão. E aí a gente vai conhecer o primeiro assassinato. Primeira coisa que acontece depois do pecado. E um assassinato premeditado, porque aqui na Bíblia diz que Caim chama Abel e falou, vamos ali no campo, né, etc. Vamos ali para você ver uma plantação que eu acabei de plantar, um monte de couve, eu amo couve, então vamos plantar couve. Vamos ali para você ver tanto que tá bonito, vem ali comigo. E Abel vai, e aí Caim mata seu irmão. E possivelmente com uma lança, até por causa do nome dele, possivelmente, tá? Nada confirmado. E matou o irmão e tranquilo, beleza. Aí Deus chega e chama Caim. Caim, vem aqui, meu filho. Cadê seu irmão? Onde é que tá seu irmão? Gente, você acha que Deus não sabia? Óbvio que Deus sabia. Mas ali, assim como Deus perguntou para Adão, Adão, onde é que você tava? E Adão, tava nu, fiquei com vergonha. E confundi os nomes aqui. E aí Caim chega para Deus, né? Como quem não quer nada, era hora de Caim chegar para Deus e dizer, Deus, fiz besteira. A inveja cresceu no meu coração, fiquei com raiva porque Abel levou as primícias e o Senhor se agradou mais dele do que de mim. Desculpa, meninas. Desculpa que minha voz já tá bem ruimzinha. Não, Caim falou, eu vou lá saber, porque Deus chega, onde é que tá seu irmão? Mas por acaso, eu sou lá babado Abel, eu tenho que saber onde é que tá Abel? Não sei de Abel coisa nenhuma não, Deus. Deve estar lá na roça, deve estar lá no pasto, né, cuidando das ovelhas dele. Eu tô aqui na minha roça, cuidando da minha plantação. Lá saber de Abel coisa nenhuma. Mas era Deus dando a chance para ele dizer, Senhor, fiz besteira, errei, fiz algo horrível, matei meu irmão, me perdoa. Que com certeza Deus perdoaria. Mas aí, o que Deus fala? Eu vou até colocar meus óculos aqui. Outros, né? Aquele nem sei cadê. E aí Deus diz bem assim, o que foi que você fez? Deus sabia o que Caim tinha feito. A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Claro que Deus aqui está usando uma figura de linguagem, porque sangue não fala, sangue não tem voz. Mas quer dizer, o sangue que você derramou de Abel está na terra e ele está clamando a mim. E aí os dois entram ali numa conversa. Deus fala para Caim, então agora você será maldito, expulsa Caim também, sai daqui, você não tem... Ele tinha dado a chance para... Quando ele pergunta onde está seu irmão, ele está dando uma chance para Caim se arrepender, mas Caim não se arrepende. Só que aí Caim fica muito preocupado, e agora o que vai ser de mim?
onde que eu for, as pessoas vão querer me matar, não vou ter mais vida, acabou minha vida. Novamente, não se arrepende do que ele tinha feito. Ele estava preocupado com ele. Lembra que nós falamos sobre isso, sobre arrependimento e remorso? Aqui é literalmente Caim com remorso e não com arrependimento. E aí Deus fala bem para ele o seguinte: preocupa não, Caim, que tá tudo certo aqui. O Senhor, porém, disse-lhe: assim a qualquer um que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal a Caim, para que não o ferisse de morte quem o encontrasse. Então o que é que Deus está falando? Olha, quem fizer alguma coisa com você será vingado 7 vezes. E Deus põe uma marca em Caim. A gente não sabe que marca é essa, mas sabe que por onde Caim passava, ele era reconhecido, que ninguém podia tocar nele. E assim foi. E aí, aqui um pouquinho mais à frente, diz que Caim coabitou com sua mulher, concebeu e deu à luz a um filho chamado Enoque. Aí eu já sei que tem muita gente que está nova nessa caminhada aqui, já deve estar se perguntando como assim, como que Caim casou? Não tinha gente, começou como? Gente, quando a gente chega ali no capítulo 5, a gente vai ver a idade de Adão, vai ver com quantos anos tinha Adão. Então, Adão e Eva foram tendo filhos e filhas, filhos e filhas. E no começo, nessa época ainda, não tinha nenhuma restrição quanto a casar-se entre irmãos. E foi assim que se propaga. Um irmão casa com irmã. Adão viveu 930 anos, então é muito tempo, muitos anos. Se Caim nasce quando Adão, vamos colocar um número aqui com 100, que eu não fiz as contas, de verdade. Tem uma matemática aí que dá pra gente saber. Deu pra Caim, se Caim casa com a sua irmã, por exemplo, com 20 anos e Caim com 100, dá pra ter muitos filhos e filhas. Então, essa é a explicação. A gente não dá pra entrar muito fundo, porque tem muitos pormenores. Mas Caim casa, tem filhos, e aí a quarta ou a quinta geração, que vai tendo neto, ele teve filho, neto, bisneto, tataraneto, eu não sei o que é que vem depois de tataraneto. Ele tem um filho chamado Lameque. Um filho não. Nasce Lameque, que é filho do Metusael. Isso, Metusael. Então Lameque é mais do que tataraneto, é a quinta geração depois de Caim. E Lameque dá-se início aqui a primeira bigamia. Lameque tem 2 mulheres, Ada e Zilá, casa com as 2. Então a gente já começa vendo que as gerações elas vão se degradando. Romanos, não lembro agora o versículo, diz que o salário do pecado é a morte. A gente viu o que acontece com Adão. Morte física, morte espiritual. E a gente vê que cada vez mais, a partir de agora, o homem, o ser humano, vai entrando num lamaçal de pecados. O ser humano vai se afastando cada vez mais de Deus. E com esse afastar cada vez mais de Deus, o pecado, a sujeira, a imundície vai cada vez ali coabitando com o homem e coisas horríveis. Lembra que Abel matou uma pessoa? Olha o que Lameque vai fazer. Lameque vai matar, ainda vai chegar para as mulheres, ainda vai contar assim de boa, né? Ele vai contar que ele matou. Lameque está dizendo, me escuta aí que o que eu vou falar, que eu matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque ele me pisou. Então ele mata um homem porque a gente não sabe que tipo de ferimento que foi, se foi um ferimento emocional, se foi físico, a gente não sabe. Mas e teve um cara que simplesmente dá uma pisadinha no pé de Lameque não tolerou não, porque não leva desaforo para casa, mata esse cara. E ele está contando tudo isso. E aí ainda diz assim, olha, que quem matasse Caim, né, quem fizesse alguma coisa com Caim, lembra que era 7 vezes seriam vingados? 7 vezes? Agora que ele diz o quê? Vamos colocar os óculos para eu ler bem bonitinho aqui. 7 vezes se tomará a vingança de Caim de Lameque. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Meninas, vocês que estão comigo aqui desde o começo, vamos voltar lá para Mateus. Lembra quando Pedro pergunta para Jesus, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? O que ele diz? 70 vezes 7. Olha aqui, olha lá Jesus fazendo um contraponto com aqui Lameque, que era a vingança de 70 vezes 7. Então, não, Jesus, nova aliança, mudando tudo, não vai vingar não, você vai perdoar. E aí lembra que eu falei que o Velho Testamento tem muita coisa para nos ensinar e tudo aponta para Jesus, mais uma pequena coisa aqui, apontando para Jesus. Então, quando Jesus vem, muda toda essa coisa, não tem vingança comigo não, comigo tem
perdão. Mas aí fala ainda que Adão, né, tornou a coabitar com Eva e teve mais um filho e deu o nome de Sete. E é de Sete que a gente vai ver uma descendência, que é a descendência que a gente fala sobre ela numa outra hora, mas hoje era isso. Hoje era para falar como o pecado vai entrando cada vez mais no ser humano, vai sujando mais e afastando cada vez mais o homem de Deus, através da vida de Caim. E também para a gente parar e pensar, né, na importância das nossas palavras. Olha como é importante, olha a diferença. Um filho é chamado de filho, literalmente, enquanto o outro é chamado de lança de morte, canto fúnebre. E aí a gente vê o que isso culmina. Culmina em Caim matando Abel e ainda negando. Mas, como eu falei, acho que não deu exemplo, que cada letra tem um significado, e as letras do significado do nome de Caim são só duas letras, que é a Yud e a Nun, que fala que é ação e vida. Então, mesmo Caim tendo esse nome de canto fúnebre, lança de morte, ele ainda carregava no nome dele o poder da ação de trazer vida. Mas ele escolheu trazer morte ao invés de trazer vida. Então, meninas, hoje nós terminamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vamos refletir nas nossas ações, no poder das nossas palavras e no poder que, apesar, né, de proferirmos palavras ruins ou ouvirmos a nossa vida toda, né? Ai, mas a minha mãe sempre me chamou de burra, a minha mãe sempre me chamou que eu era incapaz, a minha mãe... Tô usando a mãe porque é a figura mais próxima de nós, né? Na maioria dos casos. Minha mãe sempre disse isso. Sim, sua mãe sempre disse isso. E foi errado o que ela fez. Não estou aqui dizendo que foi certo. Mas ainda assim, nós temos o poder de mudar, primeiro de quebrar essa maldição e segundo, de romper com esses grilhões. Porque não é 70 vezes 7 que temos que perdoar, e 70 vezes 7 também que temos que aprender, buscar, mudar, transformar, porque ainda assim a nossa essência está muito mais ligada com a essência divina do que com a nossa essência terrena, tá bom? Então hoje era isso, a gente se vê amanhã. Eu espero que você tenha um dia mais do que abençoado, um dia próspero, frutífero, e entregue as suas primícias para Deus. O mais importante, não daquilo que está sobrando. E eu não estou dizendo em termos financeiros, eu estou dizendo em termos de tempo, de amor, de cuidado, de trazê-lo para perto de você. Porque eu não quero que Deus chegue nem para mim, nem para você e pergunte: onde é que estava seu irmão? E a gente dizer: quê? Não sei, sabemos sim, sabemos dos nossos atos, sabemos quando nós temos que pedir perdão, quando nós temos que entregar o nosso melhor. E se há dias que a gente realmente não consegue, mas que esse seja o nosso foco. Hoje, igual ao Alcoólicos Anônimos, né? Só por hoje eu vou dar o meu melhor para Deus. Então, Deus abençoe o seu dia e a gente se vê amanhã.